As suas palavras podem trazer para perto de você coisas ruins e afastar as coisas boas. Esse é o título do vídeo, gravar mais esse vídeo, para trazer algumas reflexões que podem ser muito úteis para muitas pessoas. Eu lembro que 2011 foi um ano bastante importante na minha vida. Se eu não me engano, foi nesse ano, ou em 2010, que uma jovem ali do lugar onde eu estudava ficou grávida. Ela teve que se afastar da escola. Muitos alunos apoiaram, foram visitar ela. E um dos jovens que estudava ali era o pai da criança. E todos os alunos da escola, querendo demonstrar apoio, enfim, àquela criança que nasceu, foram até a casa, deram presentes, etc. E quando me perguntaram se eu queria pegar o bebê recém-nascido, eu falei que eu não queria. Mas houve uma insistência. Eu falei, tudo bem, né? Por que estão insistindo numa coisa dessa? Então me entregaram aquele bebê pequeno nas minhas mãos. Então eu peguei ele e era muito frágil e mole, sabe? Eu não sei explicar como é que era, mas era como se fosse um colchão d'água. Sabe, um colchão cheio de água. Aqui eu segurava a cabeça e aqui eu segurava o corpo. Quando eu abaixava a mão, a cabeça parecia que ia abaixar, 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 e se eu continuasse abaixando, ela não pararia de abaixar. Era como se a cabeça e o tronco do corpo do bebê fosse tão mole que precisava segurar firme com as duas mãos. Foi uma experiência, assim, muito interessante. Segurar um bebê bem pequeno. E depois desse fato, eu comecei a pensar em muitas coisas na minha vida. 2011 até hoje, já se passaram muitos anos, não? Mas eu posso dizer que foi nesse dia que eu comecei a pensar em muitas coisas. Em muitas coisas. E uma das coisas que eu comecei a pensar é que talvez eu estivesse muito preocupado com o que as pessoas ao meu redor pensavam sobre mim. Eu percebi que eu não só era escravo da opinião das pessoas, mas eu queria ter elas por perto. E por querer ter elas por perto, eu estava limitando as coisas que eu falava, principalmente na internet. Foi então quando eu comecei a ler sobre maturidade e amizade. Comecei a ler muitas coisas. Conheci muitos pregadores pela internet. Comecei a comparar as coisas que eu falava com aqueles que eu achava que eram meus amigos. Mas na verdade eram apenas pessoas que passariam pela minha vida e depois de 5, 10 anos eu nem me lembro deles. Porque são pessoas fúteis. São aquele tipo de pessoa que não transforma ninguém, que é igual o jovem de qualquer outro lugar, que não tem grandes ideias sobre muitas coisas, que não muda ninguém e quer ser igual a todo mundo. É aquela pessoa que passa pela sua vida e depois de 5, 10 anos você fala, era uma pessoa igual a um monte de outras pessoas. E eu comecei a ficar profundamente incomodado. Profundamente incomodado. Eu sempre soube que aquelas pessoas não eram meus amigos. Eu sempre tive uma ideia de... Sempre que é uma hipérbole. Mas eu sempre tive uma ideia
de amizade como sendo algo como nós encontramos na Bíblia, sabe? Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos, nós percebemos que na história de Jesus, nós descobrimos o que é ser amigo. E ser amigo é totalmente o oposto de quando as coisas dão errado, as pessoas saem correndo e deixam você sozinho. Mas infelizmente, esses são o tipo de relacionamento que existe hoje nas escolas e em muitos lugares. Então, em 2011, eu fiz uma escolha difícil. Eu escolhi seguir um caminho totalmente diferente de todos os jovens dali. Se eu continuasse imitando todos aqueles jovens, em 2011, eu teria me casado, entrado para uma faculdade de engenharia, talvez tivesse hoje uns 2, 3 filhos, e seguiria um curso de vida normal, igual a um monte de outras pessoas. Eu leria pouco a Bíblia, eu falaria pouco de Cristo publicamente, ficaria horas e horas e horas focado só no meu trabalho, dinheiro, dinheiro, trabalho, dinheiro. E não influenciaria ninguém no meu trabalho, porque afinal eu posso perder meu emprego. Então eu não posso falar o que eu quiser. Limitado pelo meu local de trabalho, limitado pelas pessoas ao meu redor, às quais eu quero agradar. Afinal, no final do ano tem a festa do amigo secreto, não? Tem a troca de presentes, e eu não quero magoar as pessoas. Só quero ser uma pessoa comum, com um emprego comum, com a vida comum, sem abrangência nacional, abrangência mundial, sem impactar a vida de milhares de pessoas. Não, eu só quero manter a minha carteira de trabalho, pagar as minhas contas, chegar em casa e abraçar minha esposa e filhos. Quem sabe eu não consigo abraçá-los porque pouca teologia, pouco de Deus produz frieza. E afinal, quem se importa com amor? Quem se importa com uma família profundamente cheia de Cristo e de verdade? Quem se importa, não? Viver uma vida mais ou menos é melhor do que nada, não? Afinal, é melhor ter alguma coisa do que nada? Afinal, é melhor ter qualquer família, qualquer relacionamento do que nada, porque nada é triste, não é? Mas em 2011, eu escolhi o nada ao lado de Cristo. Em 2011, eu escolhi o nada, contrariando família, amigos, professores, pessoas que vieram na minha casa e me perguntaram: por que você tomou essa escolha? Por que você fez isso? Você tinha uma grande, assim, possibilidade de ter uma carreira nessa área, você é bom nisso, bom naquilo, elogios, etc, etc. Mas eu estava cativado por algo muito maior. Algo muito maior havia cativado o meu coração, a minha mente, a minha inteligência, e havia me convencido de que se eu seguisse o caminho que todo mundo estava seguindo, eu ia terminar a minha vida desgraçadamente triste e infeliz. Se eu fosse igual a todo mundo, eu não teria paz. Sabe aquela coisa de você estar rodeado por uma grande multidão e se sentir sozinho? Sabe aquela coisa que muitas pessoas dizem em entrevistas ou escrevem em livros e poucas pessoas acreditam e digam: ah, é bobagem, essa pessoa está mentindo. Muitas pessoas dizem: antes eu queria ter dinheiro e bens, agora que eu tenho dinheiro e bens, eu só quero morrer. Outros dizem:
Antes eu queria ter dinheiro e bens, agora que eu tenho dinheiro e bens, eu só queria ter o meu tempo de volta para fazer escolhas totalmente diferentes. Outros dizem: antes eu queria dinheiro e bens, casa, carro, empresas. Agora que eu tenho tudo isso, eu vejo o quanto isso é vazio e pequeno. E as pessoas não acreditam. Nossa, como que alguém está depreciando, falando mal de tudo que ela tem, de tudo que conquistou? Mas essa é uma realidade. Salomão também falou isso. Salomão, que teve 1.000 mulheres. Salomão provavelmente foi o homem que, na sua época, mais viu mulheres nuas em toda a sua vida. O homem que mais conversou com muitas mulheres. Provavelmente, Salomão foi um dos homens que mais tentou entender as mulheres ou algo do tipo. Não somente mulheres de vários países, de vários lugares. Salomão tinha ouro. Salomão tinha, digamos assim, os melhores veículos da sua época. O que tinha de mais sofisticado em locomoção e transporte, Salomão tinha. Salomão não tinha apenas isso, ele tinha também as melhores comidas. Todas as coisas mais agradáveis ao paladar ele tinha. Não apenas isso. Ele também tinha as melhores roupas, os melhores tecidos, a melhor cama. Ele tinha os melhores lugares para ele tomar banho e descansar. Ele tinha as melhores músicas para lhe entreter. Ele tinha os melhores contadores de história. Tudo que você pensar que havia de melhor naquela época onde Salomão viveu, ele tinha. Existem uns versículos assustadores nas Escrituras, e um deles, para mim, é: tudo que Salomão desejou, ele não negou nada aos seus olhos, ou algo semelhante a isso. Imagina um homem dizer que tudo que o seu olho desejou, ele batia o olho, eu quero. Chegava na mão dele. Assustador, não? Assustador pensar nisso. O que é um homem que tudo que ele bate o olho e fala, eu quero, chega para ele, ele consegue, ele tem, ele possui. Interessante, não? Também é interessante a figura, caminhando para o final, a figura do rei que se veste de uma pessoa pobre e vai tentar conhecer as pessoas para descobrir quem elas são, o seu caráter, etc. É interessante também lembrar disso. Algo interessante. Aquela pessoa que gosta de testar as outras pessoas para ver como elas tratam pessoas que não têm poder, dinheiro e bens. Acho isso interessante também. Agora, pense um pouquinho. Se Salomão, tendo tudo isso, não encontrou alegria, paz, por que muitas pessoas no Natal e no final do ano continuam correndo atrás de nada? Às vezes eu gosto de comparar, sabe? E parando para pensar, qual a diferença da alegria de uma criança pobre ganhando um presente de Natal e uma criança rica ganhando um presente de Natal? Quem é mais feliz? A criança que ganha um presente de $100 ou a criança que ganha um presente de 500 milhões de dólares? Qual criança é mais feliz? Eu acredito que não existe diferença, porque cada uma ganha o presente de acordo com aquilo que ela conhece. E para a criança pobre, aquele é o melhor presente do mundo, porque ela nem sabe que existe presente com valores tão absurdos e ela nem acha que é possível ganhar algo tão grande. E aquele presente lhe causa alegria, porque é o que ela quer. Não é a coisa mais cara do mundo, de grande valor financeiro, mas é o que ela quer. E ela fica feliz com aquilo.
As minhas escolhas que me afastaram de muitas pessoas me fizeram passar anos e anos andando por um caminho solitário de livros e viagens, contrariando tudo e todos, decepcionando muitas pessoas, fazendo pessoas me fazer perguntas sem fim, tentando entender quem é você, o que você quer, por que você é assim, parece misterioso, algo do tipo. E eu repito, um dia eu fui ferido por uma compreensão do juízo final, uma compreensão da vida que eu vou apresentar para Deus depois da minha morte. Isso foi um golpe tão forte, tão forte, tão forte, que me fez decepcionar todos ao meu redor. Decepcionar pai, mãe, amigos, pessoas da escola, de todos os lugares. Porque eu não queria morrer e chegar diante de Deus com aquela história que todo mundo queria que eu vivesse. Eu falei, eu não quero isso pra mim. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Então eu comecei a falar palavras, a ler muitas coisas que afastaram muitas pessoas de mim. Enquanto todo mundo estava correndo atrás de estudo, emprego, estudo, emprego, estudo, emprego, eu fui por um caminho assim bastante complicado, porque as pessoas vivem dizendo, olha, você vai ficar para trás, você tem que correr atrás do tempo, você tem que aproveitar as oportunidades. Eu já escutei pessoas dizendo, você está ficando velho. É sério. Outros dizem, se você não aproveitar as oportunidades, você pode sofrer muito. Ok. Sabe, se eu tivesse que escolher o mesmo caminho, se eu pudesse voltar atrás em 2011, e aquela folha que estava na minha frente, com o motivo da sua desistência desse local de ensino. E eu não queria difamar aquela instituição. Eu sabia os muitos problemas que ela tinha. Possivelmente corrupção, desvio de dinheiro. Eles não compravam computadores originais, eles não instalavam softwares originais. É tudo pirata, tudo falsificado, computadores ruins, e materiais que poderiam ter sido comprados os melhores, mas má escolha na escolha dos professores. Tinha professores excelentes, pessoas com ligação à Academia Brasileira de Letras, pessoas que davam aulas em instituições de ensino, faculdades renomadas e com prestígio, digamos assim, que estudaram em lugares com grande competição, mentes brilhantes em várias áreas, filosofia, matemática, história, geografia, português, a inculta e bela Flor do Laço. Pessoas com a bagagem literária, bagagem de vida e até religiosa muito grande. Mas eu saí dali não por esses motivos que eu apresentei naquela folha. Eu saí dali porque a minha alma estava sangrando. Eu queria algo mais do que viver uma vida sendo igual a todo mundo que estava ao meu redor. Alguns debates foram interessantes quando eu vi um jovem muito inteligente que veio de uma cidade grande estudar onde eu estudava. E a diferença intelectual era gritante, era absurda. É como se eu nunca tivesse estudado física na minha vida, eu nunca tivesse estudado a biologia tão avançada quanto ele. É como se eu tivesse sido um índio que passou a vida inteira sem nunca ver um microscópio, sem nunca estudar coisas avançadas. E eu me encontrei com uma pessoa da cidade que
viu essas coisas desde criança. E era absurda a diferença intelectual entre eu e ele. E quando ele viu que eu era cristão, que eu levava a Bíblia para a escola, que eu lia a Bíblia dentro da escola, ele começou a me perguntar de forma zombando, enfim, da minha fé. E eu li Hebreus 11 para ele. Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. E todas aquelas mortes horríveis, aquelas pessoas que morreram. E aquilo fez ele pensar. E eu não parei por aí. Eu havia feito um estudo naquela semana, pela providência de Deus, né, pela soberania de Deus. Coincidentemente ou não, eu havia estudado sobre a morte de todos os apóstolos e a morte de várias pessoas no Novo Testamento. Mortes horríveis, mas esses cristãos, mesmo na dor, eles não negaram Jesus. E eu contei isso para esse jovem ateu, que se declarava ateu, que falava que não acreditava em nada. E Deus usou essa circunstância também para me empurrar para uma escolha difícil. E depois de vê-lo debochar de Deus, debochar da fé, fazer piadas, falei, chega, eu não quero perder meu tempo aqui para ser igual a essas pessoas. Eu fui embora. E desde aquele dia até hoje, eu descobri que palavras podem trazer para perto coisas ruins ou coisas boas. E eu tenho falado palavras, muitas palavras. E eu pretendo continuar falando essas palavras. E mesmo que eu termine a minha vida solitário, eu vou continuar falando essas palavras, porque eu realmente não me importo com quem não valoriza as coisas que eu falo. E eu sinto alegria quando eu vejo pessoas indo embora porque querem ser igual a todo mundo. Eu fico feliz, sabe? A minha alegria é saber que eu decepciono e vou decepcionar muita gente. Que eu vou magoar muita gente, que eu vou contrariar muita gente, que eu não vou ser igual a todo mundo. A minha alegria é essa. É saber que valeu a pena afastar pessoas que lá no fundo, não somaram em nada na minha vida. Não me mudaram nada por dentro nem por fora. Não me contribuíram em nada. Talvez os personagens horríveis da Bíblia e de vários livros me fizeram refletir. Mas esses vivos, nem para serem pessoas realmente ruins de verdade, eles conseguiam ser. São pessoas que não deixaram nenhuma marca na minha vida. E fica aqui a minha reflexão para as pessoas que querem ser igual a todo mundo, querem agradar milhões e milhões de pessoas. Eu já pensei em ir por esse caminho. Pensei, em 2011. E se eu tivesse seguido esse caminho, eu seria muito infeliz. Muito infeliz. Muito infeliz. Daquele tipo de pessoa que talvez bebe até desmaiar e fica caído no chão chorando. Ou daquele tipo de pessoa que não quer falar com ninguém e fica numa espécie de quarto escuro, apenas em silêncio, odiando todas as escolhas que tomou, porque não tem mais como voltar atrás, acabou para sempre. Essa escolha mudou a sua vida para sempre e não tem como mais mudar. Antes que seja tarde, antes que as suas escolhas te levem para um lugar onde não tem como voltar atrás, pense no que eu estou falando. Se você continuar dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir, você vai chamar para perto de você toda sorte de coisas ruins, porque você está procurando sentimentos falsos,
relacionamentos rasos e vazios, coisas que não são profundas, pessoas que só estão perto de você, não porque querem colocar algo de bom na sua vida, mas são pessoas que usam você, usam outros. Se as coisas ficarem difíceis, se você nunca mais vai ver essa pessoa, nunca mais. E pior do que isso, e pior, são aquelas pessoas que não querem te levar para o céu, porque não estão indo para lá e odeiam todos que estão indo para lá. Existe uma coisa bem decisiva na verdade, que a verdade ela divide e ela separa. Aqueles que querem realmente seguir Jesus Cristo vão sofrer perseguição, muita perseguição. E como é relatado nas Escrituras, alguns chegaram a desesperar pela própria vida por causa do tamanho da perseguição. Mas é melhor ter essa vida. É melhor seguir o Calvário com Cristo do que fazer como Judas, vender o Mestre e achar que pode passar o resto da vida tendo paz, gastando esse dinheiro maldito. Escolha magoar as pessoas. Escolha pegar uma faca e arrancar sangue do coração das pessoas. Porque é melhor fazer isso do que machucar o coração de Cristo com seu silêncio ou com suas palavras falsas, tentando agradar todo mundo. Eu admiro as moças que dizem publicamente que é pecado fazer sexo fora do casamento. Eu admiro os jovens que dizem que Deus pune as pessoas que vivem imoralidade sexual. Eu admiro as pessoas que fazem como no Peregrino do Bunyan, apontam as pessoas para a cidade celestial, mostram a direção, aqui está o caminho estreito, aqui está o caminho estreito, esse é o caminho até o céu, siga por esse caminho. Magoando tudo e todos. Fuja da cidade da destruição, aqui é como Sodoma e Gomorra. Um dia a ira de Deus virá e fogo do céu vai cair e todos vão morrer nessa cidade. As pessoas vão sair gritando pelas ruas, sendo queimadas vivas, e bolas de fogo enorme vão cair do céu e vão destruir tudo e todos. Essa é a cidade da destruição, a qual a ira do Rei dos Reis Emanuel está sobre ela, e em breve ela será destruída. Arrependei-vos. Esses eu amo, esses eu gosto, esses eu respeito, porque eles carregam o seu corpo as marcas de Cristo. Não são pessoas que querem agradar a todo mundo, são pessoas que fazem a diferença no mundo. Eu admiro os homens, as mulheres que sacrificam, que estão sacrificando, carregando a cruz, imitando Cristo, magoando até familiares, magoando pessoas que de fato não são seus amigos, sendo xingado, humilhado, por causa da verdade, por causa da santidade. Eu admiro essas pessoas. E seria maravilhoso ver elas andando do meu lado e compartilhando as suas dificuldades e sofrimentos e lágrimas. Seria maravilhoso perceber que Deus tem me usado para fortalecer essas pessoas. Ser forte e corajoso. Não temas, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho que acabou de nascer,
todavia não me esquecerei de ti. Ó, Sião, diz: o Senhor me esqueceu, mas eu tenho seus nomes gravados em minhas mãos. E tenho a memória dos seus muros destruídos constantemente diante de mim. Não temas, ó vermezinho de Jacó, eu te sustento na destra da minha justiça. Quando eu leio sobre a janela 1040 e vejo cristãos na Índia sendo espancados até a morte em público, arrastam um cristão até a rua, cada um pega um pedaço de pau e pá, 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 e batem na perna, quebram um braço, no pescoço, na cabeça, e ele começa a sangrar e morre. Quando eu leio sobre a janela 1040, onde países de maioria muçulmana e budista, os pais param de dar água e comida para os seus filhos porque eles se declaram cristãos. Ou em outros lugares onde os moradores da cidade descobrem que em uma casa tem uma família de cristãos que oram e lêem a Bíblia. E eles negam água para as pessoas. Existe apenas um lugar na praça central daquele lugar onde as pessoas vão ali e pegam água. E os moradores falam: aqui não, você não pode mais, porque você é cristão, não vamos te ajudar em nada, não vamos fazer mais nada de bom para você porque você é cristão. Isso eu admiro. Esse eu desejo um ano maravilhoso. Feliz Natal. Mas os carrapatos, os vermes, os demônios, os covardes, o seu lugar será nas chamas eternas do inferno. Vocês vão queimar, arder, gritar, eternidades de eternidades, eternidades, gritando, gritando. E todo o teu ouro, todo o teu prestígio, todos os seus falsos amigos vão queimar e gritar juntos com vocês. Eternidade de eternidades, gritando, 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 debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso no inferno. Muitos de vocês que escutam esse vídeo vão queimar eternamente no inferno debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso. Porque vocês são como o diabo e como demônios. Nunca se firmam na verdade. Vivem nesse mundo para mentir. E são como seu pai, o diabo, que é o pai da mentira, que mente desde o princípio e nunca se firma na verdade. Esses eu quero distância de mim. Eu quero distância de jovens com redes sociais engraçadas e cheias de comentários de elogios. Vá para o inferno, você, moça e jovem, com seus milhões de seguidores. Suma da minha vida para sempre. Eu não preciso de nada que você acha que pode me dar. Todo o teu dinheiro é lixo. Todas as suas palavras são lixo e vazias. Eu não te respeito. E eu não preciso de nada do que você faz. Por favor, suma da minha vida para sempre. E você, cristão, que gosta da verdade, que gosta da santidade, que não tem medo de ser ferido pela verdade e pelas palavras, é bem-vindo. Me corrija, me diga a verdade, não me agrade, porque eu gosto de ser corrigido e eu gosto da verdade. Porque a bajulação e os elogios levam à perdição e à morte. Mas a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Tenha todos um excelente final de ano e lembre-se sempre, não existe nada que esteja tão ruim que não possa piorar. E cuidado com as pessoas que prometem para você uma vida sem sofrimentos e sem dores.
talvez a melhor vida que alguém possa viver é aquela vida que a maioria das pessoas, que todo mundo, não tem coragem de viver. Na feira da vaidade, não vende a verdade. Todos os preços são falsos, balanças enganosas. Aqui não tem santidade, nem nada que seja eterno. Antes de fugir dessa Babilônia, dessa Sodoma e Gomorra moderna, vi fiel que morreu sem nada comprar, atravessando céus em uma carruagem de ouro. Só espera um pouco, já estou chegando. Bom fiel, fielmente confessaste o teu Senhor. Com ele tu terás a bênção no esplendor. Mas os infiéis e seus vãos bacanais sofrerão debaixo de dores infernais. Canta, fiel, canta, que teu nome sobreviva, porque depois da morte vem a vida efusiva.